De estagiária a CEO, vamos conversar como transformar oportunidades e moldar o futuro. Você vai ouvir agora um papo sobre tecnologia e sustentabilidade, como que eles estão transformando o setor de saúde. Acompanhe aqui. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou junto com meu amigo e sócio Samir Caran. Fala galera. Samir, recebendo um pessoal de peso aí hoje, né? Estamos hoje aqui com Marina Viana, ex-CEO da GE Healthcare. Marina, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Nos conhecemos recentemente, né, num comitê onde a gente estava ali falando sobre inteligência artificial, né, falando sobre várias empresas, vários CEOs ali reunidos. Então é uma honra para a gente poder receber você aqui na mesa do podcast do PQP. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Imagina. Que nesse dia que a gente se conheceu, você estava lá no palco e eu escutando você trazer alguns insights super relevantes de inteligência artificial e como a gente investir em tecnologia para o crescimento do país. Legal, obrigado. E antes da gente chegar, né, e falar do assunto de fato da transformação, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua história. O que me chamou mais atenção foi assim, de estagiária a CEO. Né, uma carreira aí, cara. Já fazendo um disclaimer aqui, até quando eu tava fora do ar, eu falei, galera, se eu começar a falar muito da empresa, me puxa de volta, porque eu sou mega fã da GE. Você fez carreira na GE. A GE sempre foi uma inspiração pra mim. Eu comecei a minha carreira dentro da GE como terceiro. Eu trabalhava na GE Daqo, no braço de Home Appliance, né? Na GE Daqo lá em Campinas. Minha carreira começou lá dentro, né? Eu era mega fã da GE. Foi na GE que eu aprendi que não dava pra ir trabalhar de bermuda. E boné. Então... Realmente? Eu era moleque. Calma, gente. Em minha defesa. Mas aí, conhecer alguém que fez carreira na GE, do tipo assim, puta, que legal. Que honra te receber aqui, Marina. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu também sou uma grande fã da empresa. Nossa. Recentemente saí, né, da GE Healthcare, mas também vivi toda essa admiração, igual você, pela organização. E eu falo, recentemente, eu tenho brincado muito, que essa manchete do CEO da Nike é coisa do passado. Eu já tinha lançado ela de estagiária CEO. Agora ele me copiou. Ele copiou. E como é que foi? Vamos dizer assim, dá suas credenciais rapidamente para quem não te conhece. Queria que você contasse bem rapidamente assim, um pouco dessa sua história, de que setor que você veio, começou realmente ali no estágio de qual área? Conta um pouquinho, o pessoal te conhecer. Eu sou mineira. Eu acho que o time que está assistindo já deve ter percebido pelo meu sotaque. Mas lá em Minas tinha a GE Transportation, que hoje é o Abtec. Foi uma das unidades vendidas pela GE. Fiquei lá há alguns anos, comecei como estagiária lá. Legal. A situação estava evoluindo bem, mas eu queria conhecer aquele monstro, né? O tal conglomerado GE. E entrei no programa de trainee. No último ano, ou eu vou. Não tinha essa opção, senão não tinha mais oportunidade. Você se graduou no quê, Marina? Engenharia de produção. Tá, legal. Tem tudo a ver. Daí dá para se encaixar um pouco nesse ambiente de tecnologia, produtos, enfim. E aí, de lá, eu entrei no programa de trainee de óleo e gás. Tá. Era na época que tava aquele boom de pré-sal, todo mundo só falava disso. Caraca, verdade. Era no Rio ou não? No Rio. No Rio. E aí eu fiz esse programa de trainee, consegui entrar na GE Óleo e Gás. Fiquei um tempo no Rio. Aí foi engraçado, minha primeira experiência com vendas. E aí eu vendi uma cabeça de poço, que é algo que sustenta os tubulares para tirar o petróleo lá do fundo do mar e tal. E aí eu fui entregar nesse produto. Então, no projeto... Esse é o tipo de projeto que eu gostaria de fazer a venda. Mas realmente a entrega, pelo amor de Deus. Foi um aprendizado. Caramba. Que eu vi que eu tinha vendido como tudo trainee. Errado. Já estava como trainee. Como trainee. Tá. Então eu fiz essa venda e aí falaram, agora vai lá para Jandira, interior de São Paulo, para você ver que não é só essa belezinha de vender, você tem que entregar. Obviamente que vender foi bem difícil também. E eu descobri como que eu tinha que vender melhor, né? O que eu tinha que ter feito diferente, e aquela briga eterna
de operações com vendas. E ali eu já comecei a aprender como funciona e quem tem a razão, Operações, que é todo mundo. Eu ia falar isso, operações, vendas. Mas até que a gente se dá bem. A gente só briga fora do ar. Né? Você cria empatia. Quando tá gravando. Aí eu fiz Aí eu assim, vendo né? bastante também, Fiz ele esse entrega processo também. de boa. Tá vendendo direitinho, A eu gente espero. tá- Continua a sintonia boa. Então a gente fez essa entrega, aprendi bastante ali. E aí fui para os Estados Unidos. Uhum. Foi isso mesmo? Não. Vim para São Paulo quando eu conheci Healthcare. Nesse programa de desenvolvimento da GE, de trainee, tinha uma das rotações do programa que você saía do negócio que você estava. Que legal. E eu conheci o negócio de saúde. Depois foi se extinguiu, passar por outros negócios. Eu fui meio que a culpada disso. Porque desenvolviam a pessoa para ir para aquele negócio e no final sair para outro. Tá. Tá meio errado. E eu aprendi na marra Você foi isso. a última que Eu fui a fizeram última isso. que fizeram isso. Passei em saúde. Treinou o jogador o campeonato inteiro no Barcelona pra depois, faz um estágio lá no Real Madrid. Você deu emprestado ali, né, e tal, e depois te leva embora. Aí eu fiquei 6 meses em saúde, gostei muito de saúde. E depois fui fazer uma experiência nos Estados Unidos, em óleo e gás também. Tá. Voltando de lá, tinha algumas oportunidades, eu acabei optando ficar em saúde. Era o que fazia sentido pra mim naquele momento. E você nunca tinha trabalhado no setor de saúde ainda? Foram esses ainda, foi a 6 primeira meses vez. só, atuei numa linha de produto. O que te pegou, assim? Eu vou te falar que foi um misto de fatores. Foi o propósito. Legal. O propósito foi algo que sim fazia sentido pra mim. Legal. Sempre tem um... Mexe Por quê? com a gente. Sempre tem o aquele bichinho que porquê, pica, né? Isso. Então o propósito fez sentido pra mim. E também na minha vida pessoal fazia sentido. Uhum. Né? Para mim, vir para São Paulo, Paulo abrir um leque de opções, tanto para mim quanto para o meu, né? Hoje é meu marido, mas na época era o meu namorado. Legal. Falei, eu quero investir nessa relação, é onde vai fazer sentido. E era o que fez sentido profissionalmente, pessoalmente para mim. E aí entrei na GE Healthcare há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Uau. Numa divisão de cirurgia, arcos cirúrgicos, que é é um formato em C, que é um raio-x em tempo real, para ver dentro da pessoa e fazer aquela cirurgia minimamente invasiva, sem ter que rasgar o paciente. Fiquei 5 anos nessa divisão. Quando eu migrei para serviços, então sabia já bem de produto, já conhecia relativamente, né, tinha tido experiência comercial, execução de projetos, mas não conhecia o mundo de pós-vendas. Uhum. E é onde o dinheiro está, né? Em qualquer organização, a prestação de serviços. Foi uma das grandes transformações que o Jack Welch fez na GE. Pré-Jack Welch. Era uma empresa mandatoriamente industrial. Né? E ele criou a transformação de serviços dentro da GE como um todo. Que você vende uma vez. Se você não tem um bom serviço, você não vende a segunda. Boa. Né? É o que garante ali a fidelização do cliente. Então eu falei, eu quero estar nesse mundo, eu quero entender um pouco melhor. Migrei para serviços, atuei 5 anos em serviços, que foi muito nessa área toda de estratégia. Então tinha produto, quais eram os produtos? Até então, contrato de manutenção, era peça, e nesta época foi o quê? A transformação digital. E é na hora que o bichinho da transformação digital me picou, que foi como que eu otimizo o uso de máquina, como que eu trago mais inteligência com os dados que são gerados na indústria de saúde. E aí passou a ser um serviço muito menos de break and fix, né? O quebrar e consertar, mas um serviço de trazer inteligência para o cliente. Valor agregado. O valor agregado. Previsibilidade ou algum tipo de inteligência, vamos dizer assim. Olha, começou primeiro em conectar as máquinas. Tá. Como que eu garanto que a máquina esteja conectada? Porque se você não está conectado, eu não tenho dado. Sim. Boa. Então, conecte as máquinas. Até agora que eu saí da empresa, 90% da base instalada já era conectada. Nossa. Então, isso é algo que virou comum da indústria de saúde, tem que estar conectada.
Legal. Né, para você garantir primeiro, o primeiro fator era para garantir a maior eficiência daquela máquina. Então, para eu ter uma previsibilidade que vai queimar um tubo de raio-x, eu trazer o tubo com antecedência e na hora que o tubo queimar eu troquei, pá. Você não teve que esperar 2 dias. Boa. Máquina parada, é paciente esperando, Sim. a gente sem ter diagnóstico e por aí vai. Então, Interessante. se começou muito a partir disso. Garantir uma eficiência daquela tecnologia funcionando o máximo de tempo possível. Entendi. E depois ela foi evoluindo, né? Esse caminho foi mudando em como que eu gero mais produtividade para que o exame faça num tempo mais reduzido. Depois foi para trazer um diagnóstico mais preciso, não o diagnóstico, mas um direcional, né? Hoje, nenhuma máquina pode trazer o diagnóstico, é o médico que dá, Sim. mas suporta esse direcionamento de uma maneira melhor. Então, eu vivi essa Todas as transformação transformações. e nessa integração, que acabou eu indo do mundo de produto, indo para serviços, eu acabei sendo responsável por uma mudança cultural, que foi... Não era muito comum, você via serviços e para produto, e não produto e para serviços. Então, foi uma mudança de cultura de gente, a grama é bem verdinha aqui. Vamos juntar forças. E foi um movimento que a GE estava fazendo muito de integrar, como se chamava de franchise, que é a visão wing Um to movimento wing, mundial, um movimento Marina. mundial. Tá. Não era uma E iniciativa isolada aqui no Não, Brasil, movimento né? mundial, e eu fui uma das pessoas que tinha, assim, Sim. a bandeira local para catalisou fazer esse movimento, esse aham. movimento. Acabando, deu muito certo, e aí eu fui chamada para ser CMO da América Latina, essas posições eram da América Latina, eu virei a CMO da América Que Latina, foi seu primeiro cargo de C-Level. foi meu primeiro cargo de C-Level, Em que ano isso, Marina? há 4 anos atrás. Legal. Foi meu Bacana. primeiro cargo de C-Level, e A aí... empresa ainda não era um tinha... conglomerado. Era um conglomerado ainda, Era um né? conglomerado. Tá. E eu justamente fui convidada um pouco para ajudar a preparação para o spin-off. Então, olha, vamos fazer um spin-off. A gente precisa mudança Um projeto, cultural, precisa fazer alguns ajustes de posicionamento, mudar como que a gente vai para o mercado, qual que vai ser o go-to-market. Marina, não tem sei que se mudar você tudo. pode falar disso. Se não puder, não Interessante. tem problema. Qual foi o motivador da GE? Eu confesso que eu nunca pesquisei Do sobre isso spin-off? do spin-off. Posso? Porque geraram 3 empresas, né? Isso. O conglomerado inteiro gerou a GE Vernova, A Aerospace, Healthcare que era e a aviação, e a Aerospace, né? Healthcare. Tá. Exato. O Oil and Gas ficou dentro da Vernova? Ou foi uma divisão que vocês se desfizeram? Tem algumas nuances, porque um pedaço de óleo e gás foi vendido Tá. para Baker Hughes, e um outro pedaço verdade. se converteu na Vernova. Tá, Então, tá. né, o que estava mais voltado para energias renováveis, que Renováveis, limpas, acabou ficando é. mais para Vernova, Uhum. e a parte mais de perfuração de petróleo Isso, foi para foi Baker vendido. Hughes. Tá. Exato. Mas o que acontece? Antes da pandemia, já ia fazer um spin-off. Já estava na jornada. Você vê grandes empresas, conglomerados, fizeram Passaram isso. por movimentos semelhantes, né, exatamente. movimentos semelhantes, muito no objetivo de ter uma especialização. A GE era muito visto como uma empresa de indústria, né? Uma empresa industrial, de tecnologia, mas industrial. Quando você olha para o mercado de saúde, é muito medicina de precisão. A GE não queria ser vista mais como uma empresa de tecnologia industrial, e sim como uma empresa que traz medicina de precisão. Então, esse foi um primeiro movimento de como se posicionar no mercado. E o outro é retroalimentar investimentos. Você pega a própria pandemia. Saúde ficou estável. Né? Você parou de vender diagnóstico por imagem, mas você vendeu ali o cuidado à vida. Né? Respiradores. Foi um momento difícil para todo mundo, Sim. mas você conseguiu se sustentar em saúde. A aviação parou. Não existia aviação. Caraca, é verdade, Marina. Então, quem fez? Lembra que teve uma época que o pessoal falava que 98% da frota aviões mundial estavam no solo. estava em solo. É. Cara, que loucura isso. Olha, eu vou te contar uma curiosidade que não tem nada a ver com esse tema. Eu fui comprar o meu apartamento em Moema nesta época. Pandemia. Pandemia. Tá. E aí meu marido falou, Marina, é na rota de avião. Eu falei, mas eu fui lá.
Não escutei nenhum barulho. Ele pergunta pra alguém que mora lá já há mais tempo. E aí eu perguntei pro frentista do posto. Ele falou, você quer o que você quer ouvir ou a verdade? Eu falei, é verdade. Insuportável. É de 3 em 3 minutos. Só que eu não tava vivendo Não isso. tava tendo voo. A cada 1 hora passava um avião. Sim. E olhe lá, né? Hoje é de 3 em 3 tem um amigo que mora lá. minutos, Bem né? É. Então assim... Muito bom. Você quer ouvir o que você quer? Ou seja, a pergunta dela deve ter sido super enviesada, né, Gá? Não passa muito avião aqui não, né? Mas ela já tinha comprado, né? Ela só foi fazer aquele... Foi praticamente isso. E aí que bom que ele me falou a verdade. Boa. Voltando ao tema... Mas você comprou o apartamento? Mais distante Não lá, dessa... não lá. desse Então não tava local. Eu tão vejo que é um enviesado movimento, assim. não sei se faz assim, de minha leitura, muito que várias empresas também, essa questão mais de verticalização do mercado de ponta a ponta de um nicho, ao invés de ser uma empresa muito generalista Exato. numa base. Né? Uhum. Então, antes eu vejo que ela era indústria de ponta a ponta, agora ela consegue verticalizar e entregar até o serviço no pós-venda, no Exatamente. ponto final, de acordo com a jornada de cada cliente. A jornada do cliente é totalmente diferente do cliente Completamente. da healthcare de um cliente que está perfurando posto de petróleo. Sem dúvida. sem Então, dúvida. você... E a gente trabalha muito isso, né? Cadeia de valor, levar a tecnologia. A primeira coisa que a gente faz não é olhar a ferramenta, que é o produto, seja ele digital ou físico. É olhar a cadeia de valor do cliente. É. Uhum. E aí, eu entendo que talvez você consegue verticalizar olhando para uma cadeia de valor Sim. específica e atendendo essa cadeia de valor específica Foi de muito ponta a isso. ponta. Foi muito isso. Legal. E tá muito em linha com isso que eu ia te contar aqui do tema da aviação. Porque você pegou ali no período da pandemia, o retorno de capital, a lucratividade que a GE Healthcare gerava, ela teve que apoiar a aviação. Sem dúvida. Sim, sem sim. Né? Isso aconteceu naquele É um lado momento. que um ajuda o No outro. momento que você se especializa, você é uma empresa independente, obviamente, você não tem mais os seus irmãos para te apoiarem, mas você passa a investir 100% em pesquisa e desenvolvimento do seu Do seu setor. segmento. Entendi. Então, depois, aí, né, quando a GE fez o spin-off, que foi no dia 4 de janeiro de 23, depois desse spin-off, até quando eu estava lá outro dia, 2 semanas atrás, um mês atrás, já tinham se adquirido mais de 5 empresas do mercado de saúde Caramba. e lançado muitos produtos que eram para lançar 2 anos depois, se anteciparam, porque você Antecipou. injetou aquele dinheiro para poder antecipar, e isso é resultado para quem? Para o paciente. Sim. Que você está antecipando algumas tecnologias de diagnóstico, você está fazendo toda a cadeia. Consegue ser mais ágil também, Você né? consegue Talvez ser mais garante ágil. um foco, garante uma agilidade maior. Exato. Conhecendo Você seu fica mais cliente. especialista naquilo e Legal. traz um resultado melhor. No livro do Jack Welch, ele fala de um movimento muito legal de contração e expansão. Né? Durante um tempo, a GE se concentrou muito, mas isso na época Sim. dele, né? Quando Sim. ele estava lá, em focar nos mercados onde a GE era a número 1 ou a número 2. Se não fosse a número 1 nem a número 2, vende porque é distração. Beleza. Uma baita estratégia, não é? Olha o efeito cobra. Os executivos começavam a dilapidar o negócio para falar, cara, tipo assim, ó, eu sou especialista em borda de xícara amarela. Sim, aí você é o número 1. Você fica no mercado. Né? E aí isso começou a gerar uma hiper especialização do tipo assim, cara, aí um consultor, eu não lembro se essa é a história do militar ou de um consultor externo. Tem muito tempo que eu não lembro, mas enfim, alguém olhou e falou assim, cara, mas essa estratégia tá totalmente equivocada. A forma de você ganhar mercado justamente é você se redefinir, redefina seu mercado de forma que você não seja um dos 10. Porque aí você tem um caminho imenso para buscar competitividade, para buscar mercado, né? E você expandir. E aí a GE viveu um movimento que, Sim. tipo assim, cara, não é você ser o número 1, número 2. Redefine seu mercado de forma que você fique lá para baixo. Caramba, Porque o aí- oposto porque aí você- da outra estratégia. Mas o que a gente está falando É. de ter uma empresa horizontal e uma empresa vertical? Esses ciclos empresariais, eles são muito intensos em grandes conglomerados. Né? Numa empresa igual a Performance, tipo, não tem ciclo. A gente já é um fornecedor nichado. Né? Agora, você pega uma empresa desse Sim, tamanho, sim. a importância da divisão de capital de uma empresa horizontal e uma empresa vertical é fundamental. Né? E quando os teus concorrentes começam a fazer um movimento desse, você fala, cara,
eu preciso analisar muito bem isso. Exato, né? exato. E muita gente Legal. fez isso, né? Tem um case que eu sempre dou nas minhas palestras, meus treinamentos, você deve conhecer, que é da GE Healthcare, que é de mercado, que é aquele dos aparelhos de ressonância magnética que fizeram aquela experiência para as crianças, né? Case super Enveloparam. famoso de mercado. E, putz, aquilo para mim é uma lição Sim, de experiência do paciente. sem dúvida. Para quem não conhece, depois a gente pode buscar, deixar o link aí nos comentários para procurar. É maravilhoso. Aquele case me mostra o quanto é uma empresa mas dá que um focou... resuminho aí, né? Isso, eu vou falar. Ficou curioso. Não, porque tinha acho que mais de Não, o case eu conheço. 80% pra galera. Mais de 80%, se não me engano, de taxa de remarcação de exames de ressonância, que, cara, você entra naquele tubo lá e vum, vum, aqueles barulhos, né? É Olha que já tem ensurdecedor. ressonâncias mais silenciosas. Mas é um das case antigas. de bastante tempo atrás, sim. né? E as crianças tinham uma taxa gigante que ou tinha que sedar ou tinha que remarcar, né? Sim. O exame, ficava com medo, chorava, etc. E aí foram o quê? Fazer um design thinking, né? E falar assim, cara, vamos entrar primeiro, entender, né? Como tem empatia, para entender a jornada do paciente. E aí o que fizeram foi, cara, começar, na verdade, o exame um dia antes, mandando para a história, para os pais, para casa das crianças. Tipo assim, você vai fazer uma exploração num submarino. E aí tinha lá, né, toda uma leitura. Aí chegava lá, tudo envelopado do fundo do mar. Tudo, o aparelho envelopado, a sala, o cheiro, a música, os barulhinhos, as enfermeiras vestidas com uniforme, tipo, sei lá, de marinheiro. Animal. E aí, nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil não chegou a ter, né, nenhuma dessas salas. Tem no Brasil? Várias. Pô, eu não sabia, Tem não conheci várias nenhuma. Eu vi que é um case que foi nos Estados Unidos que começou. Sim, começou lá e depois bastante empresas resolveram investir nisso, se inspirar. Porque no primeiro momento se pensava, eu vou pagar algo a mais, porque é um investimento, você tem que preparar aquela sala, você tem que... Só que o retorno é muito maior. Exato. Você não ter 80% de remarcação, você não ter que refazer o exame porque a criança mexeu com medo. Isso acaba gerando uma produtividade muito grande. Então é um investimento, não é um custo. Brilhante. Né? Então chegar nesse ponto de equilíbrio e as pessoas verem que esse serviço é o que trazia a experiência do cliente melhor. Isso que eu queria entender de alguém que eu nunca conversei com alguém que esteve lá dentro. Como é que foi isso? Não sei se foi algo que você acompanhou. Essa iniciativa de inovação foi da GE, foi de clientes, vamos dizer assim, era um serviço que vocês prestavam? Não, foi da GE, foi da indústria que começou a pensar nesses caminhos. Óbvio, eu até diria, foi uma cocriação. Cocriação, boa. Porque o cliente traz a demanda, né? A GE criou, mas alguém teve que gerar a demanda. A GE estava ali atrás da prancheta, né? Entendi. E ela tinha que entender qual a necessidade do cliente. O cliente foi trazendo, eu tenho muita repetibilidade, o paciente infantil toda hora vai embora, ou mexe, é um custo muito alto, eu preciso de uma ressonância dedicada. Então, a gente foi entendendo a origem de tudo dores, isso, né? as dores, para ir poder trazer algo. Legal. Né? Tem uma solução que foi feita para uma outra empresa, que inclusive tem parceria com as fabricantes do mercado, que vão se difundir mais ainda no Brasil, ainda não estão tanto no Chile, já está um pouco mais, Estados Unidos, que é você colocar um óculos de realidade virtual VR. que pode entrar dentro da ressonância. Sério? E que ele fica vendo filminho. Caramba, esse eu não tinha visto ainda. Acabou. Olha, isso é inovação. Isso é inovação. Isso é um investimento que vale a pena. Né? Porque, poxa, você vai gerar uma experiência ali para aquela criancinha que não vai ser traumática. Sim. Porque mesmo que tenha um ambiente, poxa, ela tem que entrar num tubo, né? Não, É gente, vamos lá, na boa. Eu entendo a importância do exame e, meu, não é agradável. Não é. Ainda bem que você falou, tem muito tempo que eu não faço uma ressonância, então realmente eu não sei o quanto evoluiu. A última vez que eu fiz eu nem entrei na máquina, foi só o joelho que entrou. Não, mas eu já fiz assim. Eu fiz uma vez só, mas tem muito... Cara, era insuportável. Eu que não me incomodo muito, eu falei, pô, não é possível. Duas coisas que eu falo que não é possível. Né? É frio, tem que entrar no tubo. Outra coisa que eu reclamo pra caramba até hoje, não é possível que a odontologia não vai tirar aquele maldito motor
Aquele barulhinho, né? Aquele barulhinho infernal. E o cheiro, viu? Cheiro ruim, eu acho horrível aquilo, nunca evoluiu, desde que eu era criança. Mas o que eu queria, assim, é sua visão realmente desse lado, sabe? Tipo, que outras iniciativas, como é que é esse rolê de juntar inovação para a experiência do cliente por uma indústria, né? Que Sim. normalmente tá ali, não, eu fiz o aparelho, você aí se vira. E não era a postura, né? Ou não é, Sim. como que acontece isso e como é que trazer inovação no dia a dia do paciente. Eu te diria que isso mudou nos últimos anos, né? Legal. Porque muitas indústrias, elas tinham um melhor produto na visão delas. Eu tenho um produto, uma tecnologia e eu vou te vender. Né? E aí isso foi mudando a ponto de que o cliente quer ter experiência. E a melhor experiência é para aquele cliente. Ele, obviamente, você não vai customizar para todos. Você não existe escala para isso. Mas o que você customizar para uma boa parte de referência, aquela 80-20, ela vai ser aplicável para muita gente. Né? Então, tivemos na indústria de saúde que se reinventar. Hoje, como que está o processo da indústria de saúde? É realmente você sentar muitas áreas. Eu vou pegar algum exemplo aqui, a Apivida. A Apivida tem uma área dedicada para inovação. Albert Einstein, Sírio-Libanês, todos têm uma área dedicada para inovação. E eles querem sentar juntos. Eles não querem que você traga uma solução, tá aqui pronta, embalada, a vácuo. A gente entrevistou aqui um cientista de IA do Hospital das Clínicas, né? Não lembro. O Hospital das Clínicas aqui de São Paulo também. Foi brilhante o papo. Também, olha só, um hospital tem um cientista que é pós-doc em IA, trabalhando na parte de inteligência artificial para a parte de exames também. Vou te contar um caso que foi com o Hospital das Clínicas. O Dr. Carnevale, ele fazia embolização e ele tinha uma técnica muito específica. E a GE Healthcare fez uma parceria com ele para capturar a quantidade de exames, entender a maneira que ele fazia o procedimento. E hoje virou-se um software de IA embarcado nas máquinas da GE Healthcare mundialmente desenvolvidos no HC. Sério? Com o Dr. Carnevale. Se bobear, o Rafa até Chama EmboAssist. EmboAssist. É super bacana, uma tecnologia incrível e que foi desenvolvida no Brasil. Cocriação. De novo, né? Cocriação. A indústria sozinha não ia conseguir pensar, o médico também sozinho não tem. Se a gente for falar em inovação, nossa, que animal. Eu acho que nenhuma área evolui hoje em dia tanto e inova tanto quanto a medicina. Eu fico impressionado do tipo assim, onde a gente vai chegar, né, num curtíssimo intervalo de tempo, né? A gente está falando aí de 50 anos, que é um curtíssimo intervalo de tempo, o quanto aumentou a nossa expectativa de vida da população como um todo, né? Porque tudo avançou, né? A medicina diagnóstica avançou, e aí com melhores diagnósticos você tem tratamentos mais assertivos. Também. Os medicamentos evoluíram muito, a alimentação evoluiu muito, o conhecimento que a gente tem do funcionamento do corpo humano evoluiu muito. Cara, a medicina é bizarra em termos de inovação. Né? Às vezes eu fico até com medo. Para mim, o que o ser humano fez na pandemia, né, o tempo que a gente levou para desenvolver uma vacina foi... Fenômeno, né? Não, fenomenal. Fenômeno. É um negócio que você fala assim, cara, você começa a ter medo da raça humana, sabe? Do tipo assim, cara, a gente não tem limite. Tudo bem que a gente se viu numa situação de estresse, que é aquela história assim, que aí não tem mais, sob pressão, né? Não tem mais ego, não tem mais, a patente vai ser minha, vai ser sua. Não, cara, a gente tá falando agora da nossa sobrevivência. Vamos sentar todo mundo junto você e tem trabalhar. que entrar numa cadeia de risco ali, maior também, né? Porque hoje existem muitas validações. Elas tiveram que se encurtar ali muito... Correram risco porque era questão de vida ou morte. Mas, Marina, a gente já estava correndo porque risco. Não correr exato, era a gente pior, já né? Exato. Né? Eu já então, estava no algo risco. que eu tenho mais apetite para correr risco. Estava num cenário super agressivo. Exato. Não que eu acho que as validações sejam excessivas, porque realmente você lançar um medicamento de alcance mundial, cara, isso pode ter um potencial
catastrófico, né? Se mal testado, Sim. se mal validado e etc. Mas o que a gente fez na pandemia, para mim, é uma síntese da capacidade humana de se livrar das situações que aparecem. Sim. Como é que você vê esse setor aí sendo impactado? Você que até pouco tempo atrás estava no setor de saúde, com agora essa explosão aí de IA, você enxerga que isso realmente vai ajudar, tá trazendo desafios, Olha, o que você já vê de futuro? está ajudando muito. E antes de ir bem nessa sua pergunta, eu quero fazer um comentário da visão 50 anos, que eu já fiquei vendo 50 anos, né, daqui para frente. O cuidado vai ser com a saúde, não com a doença. Boa. Agora é o preditivo. Isso. Quantas leituras genéticas você já não faz do bebezinho? Qual é a probabilidade dele ter algum tipo de doença ABC que você já pode, desde o início da vida, evitar que aquilo aconteça? Então, isso ainda tem muito para mudar. Muito chão. Hoje, a IA, ela está trazendo, e aí pegando alguns casos, né, já concretizados, comprovados, ela está agilizando muito a assertividade do diagnóstico. Então, ressonâncias, elas vêm embarcadas com a tecnologia para falar, olha, a anatomia que você está analisando, essa região, direita, superior, no canto, ela tem algo estranho ali, o corpo estranho está ali. E pode ser tal coisa. Sim. Ela já traz aquele direcional. Sim. E de uma maneira muito mais rápida no diagnóstico, porque ela já tem tanta... Ela já aprendeu tanto, né? Ela recebeu tanta informação ali. Ela já aprendeu tanta coisa que ela já traz muito bem direcionado. E aí, qual que é o grande quê da questão? É aí que a gente comentou muito naquele dia que a gente se encontrou. Há 5 anos atrás, quando estava vindo essa questão de IA em saúde para os radiologistas, tinha uma manchete. A profissão radiologista vai acabar. Sim, eu sempre vi essa. assim. Sempre assim. Essa manchete, assim, todo dia, todo mundo fazendo mesas redondas, discussões, o que vai acontecer com o radiologista, alguns reativos a IA. Protesto, abaixo. Passados IA. 5 anos, ninguém perdeu o emprego. Só quem não quis aderir, provavelmente, a IA. Porque qual que foi o objetivo da IA? Ela facilitar o diagnóstico para aquele médico. Você pega, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma recorrência muito elevada de processos judiciais, questões de erro diagnóstico. Você diminui de uma forma muito expressiva o risco. Né? Você traz uma segurança maior de diagnóstico para o paciente e você deixa o médico cuidar do paciente. Né? Sobra mais tempo para o médico usar em tarefas mais nobres do que ficar olhando um exame. Né? O que eu acredito é assim, a gente tem tanta demanda represada, não só no setor de saúde, né? Mas a gente sabe, fila, você vai lá, leva não sei quantos dias, tempo para sair seu resultado e etc. O volume de pessoas que ainda estão na fila esperando. Então eu entendo, minha visão, tá? Otimista do assunto, cara, a gente vai antecipar o futuro. Não é que vai acabar um trabalho, a gente vai conseguir ser mais produtivo e, na verdade, reagir mais rápido a alguma situação, alguma doença, algum sintoma que você está tendo. Tudo isso vem para ajudar. Então, melhora a nossa capacidade de resolver problemas mais complexos. Então, ela vai trazer uma maior agilidade para qualquer profissional. Estamos falando agora um exemplo no setor de saúde, mas veja, por exemplo, programador. O pessoal tem uma IA que hoje ajuda, né, o programador. A gente mediu, assim, no mínimo aí de 30%, dependendo até 50% do tipo de tarefa, consegue fazer mais rápido. Aí a primeira coisa, assim, o pessoal, nossa, então vocês vão diminuir metade da equipe. Não, eu vou diminuir a metade dos prazos de projeto que a gente passa para o cliente. Então, um projeto que eu levava 6 meses, eu vou entregar em 3. E aí, para começar o próximo, mais projetos, a fila para começar o próximo, em vez do cliente ter que esperar não sei quanto tempo para começar, ele começa antes, entendeu? Então, assim, a gente consegue antecipar a demanda. E talvez você vai colocar também uma área de consultoria. Isso. Que você vai entregar ali o projeto. Mas com certeza. E aí você vai conseguir analisar aquilo melhor. Exato. Você diminui o prazo e gasta aquele tempo que eles estavam fazendo de IA, da atividade que foi substituída pela IA, eles vão analisar aquilo melhor e prover um serviço diferenciado. Com mais qualidade. Né? Com mais qualidade. Que é o que se espera muito no mercado de saúde. Legal. Você ter um diagnóstico melhor,
Mas tem gente morrendo de metástase ainda, Sim, né? Sim. Então, isso é por quê? Porque o diagnóstico demorou Demorou. a acontecer. Uhum. Ou porque aquele diagnóstico ficou parado num bolinho que tá lá no centro de diagnóstico e ninguém foi buscar. Isso. E tem muito paciente que não busca. Sim. Então, Nem que seja pra alguém avisar assim, fulano, Eu acho que Vem foi nesse aqui, papo, né? Que o Rafael comentou, vem a aqui que a quantidade gente de, precisa conversar. de É. exames era absurda. Eu não lembro É, o realmente número tem- de Não, pessoas hoje que não aproximadamente é até baixo, né? Baixo, tá a vida de alguém ali, mas cerca de 3% dos exames não buscaram. são. Nem busca. Ninguém busca. E naqueles 3 tem um bolinho ali de gente que tá com câncer, ou que tá com alguma doença cardíaca, e que a pessoa não foi buscar. Cara, isso é muito grave. É né, muito cara? grave. Isso é muito grave. Aí deixa de interessar o percentual baixo. Não, é um. É a vida de alguém, é Essa é a 0,001, leitura, é a vida Marina. de alguém. É a vida de alguém, mano. Que pode ser sua, da sua mãe, da sua filha, do seu irmão. Na hora que você pensa assim, você fala, não pode. Então por que você não pega aquela pessoa que estava gastando energia em uma atividade burocrática? Ele vai olhar a exceção, pega os mais complexos. Cara, dá uma olhada nisso aqui, porque É. aqui tem alguma coisa. Vamos entender, É. tipo, o médico laudou. Para chegar que ele tem alguma coisa, o médico laudou. Garante que esse médico que laudou pegou o telefone e ligou pro médico referencista e botou o paciente, garantiu que o paciente está lá na sala conversando com ele. Então, precisa ter alguma ação diferente. Isso não é só laudar. Lauda e toma uma ação. Sim. Isso toma tempo, sim, mas você não diminuiu A gente ganhou tempo. Você não ganhou tempo com em outra tecnologia, atividade. Exato. Então, além de fazer mais, tem que fazer com mais qualidade. Uhum. Então, é isso que a medicina de precisão está buscando. E a beleza do IA é essa. E ela consegue ver muito antes também, né? Se você Sim. entende, se ensina para ela as casuísticas que existem no mundo inteiro. Poxa, o médico é um. Ele não conseguiu pegar todos os casos que existem no mundo. Se eu ensinei para alguém todos os casos que existem no mundo, usa ela como referência. É um amigo, eu falo que assim, é um amigo muito inteligente que consegue processar um volume gigante de informações. A decisão é sua. Você quer perguntar, quer consultar esse amigo, né? Esse copiloto aqui que tá do seu lado? Então, assim, pode consultar, deve. Né? Então, você começa a ter, ele consegue processar milhares e milhões de dados em uma fração de segundo. Exato. Você tem que saber usar. E é o copiloto, realmente. Você vai pegar ali, talvez você vai ver que você precisa de uma terceira opinião. Boa. Ainda por cima, porque a IA não sabe tudo. Né? Sim, Então você tem uma não. terceira opinião. Mas ele te ajudou a chegar na necessidade dessa terceira opinião, que talvez você teria tido outra conclusão errada. A nossa Então- tese de inteligência artificial, Marina, é exatamente essa. Para mim, é o copiloto que vai habilitar a hiperprodutividade. Né? É você fazer mais coisas em menos tempo, né? E ter tempo disponível para tarefas mais complexas. Né? A IA vai acabar resolvendo no curto prazo as tarefas um pouco mais simples, né? As tarefas repetitivas, as tarefas que estão mais ligadas realmente a pequenos avanços. Né? E no caso da medicina, eu vejo uma estrada tão legal para IA, Sim. porque a medicina já tem muito dado. A medicina já faz a coleta de dados e De uma a forma matéria-prima estruturada, né? Já todos os exames com laudo. a então, matéria-prima comparar. da inteligência artificial são dados. É dados. E aí a gente começa a ter a IA determinística apoiando a IA generativa. E aí a gente começa a capturar um monte de ganhos que outros mercados estão começando a se preocupar agora. Puta, realmente, eu preciso coletar dados, porque senão eu não consigo evoluir. Né? A medicina já está léguas, graças a Deus, léguas na frente, né? desse ponto. Marina, mas eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa lá que a gente desviou quando você falou, cara, e aí eu virei C-level, né? Quais foram os principais desafios que você percebeu, né, quando você chegou no C-level? Né? Eu brinco que o C-level é como se fosse a faixa preta. A gente acha que é o final, mas quando a gente chega lá, a gente entende que é só o começo, da jornada. É o primeiro né? É o primeiro degrau do tipo assim, até lá foi do tipo assim, cara, beleza, até aqui eu tô aprendendo, ó. Agora eu ganhei a faixa preta. O que você acha? Como é que foi a mudança pra Marina profissional de executiva e falando, bom, agora eu sou C-level? Posso colocar um temperinho a Bora, mais na mano. pergunta? Ainda mais
sendo mulher, né? A gente teve algumas polêmicas recentes aí, né? De CEO mulher. Você enfrentou dificuldades também por conta disso? Quais foram os seus desafios Olha, aí nessa... Bom, vou tentar responder aqui em conjunto essa pergunta. Só um temperinho. Só um temperinho, né? A primeira coisa é que você deixa de ser alguém que aprende a cultura e passa a ser alguém que dissemina a a cultura. Isso aí. Legal. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Brilhante a resposta. Você estava ali, é porque é empresa, é porque... A culpa é da empresa. Você virou a empresa. Você entende que não você tem mais ela, esse negócio. entendeu? É a empresa. Você é a empresa. Porque a empresa é assim. Não existe mais isso, né? Você faz parte de quem dissemina essa cultura. Então, se não tá legal, senta com seus coleguinhas, outros com outro Czinho aí, e vê o que fazer com Adoro, isso. senta com os coleguinhas, eu adoro. Vão conversar e não dá mais pra usar desculpa igual você fala, né? Não sei o que, mãe. Joãozinho pegou meu relatório, né? Não, a gente brinca de vez em quando. Tem umas discussões na empresa assim: Samir, o Léo pegou meu relatório. Mano, senta lá e resolve, caramba. Né? Então, essa é a grande primeira diferença, né? Todo mundo fala que a posição de C-level é mais solitária. Mas é solitária no sentido de não tem muito para quem reclamar. Eu nem acho tão solitária assim. Eu acho que você vira um botãozinho que você para de reclamar. Porque você vai reclamar para quem? Para você mesmo? Né? Então, e eu já começa... cheguei bravo na empresa e me deu uma advertência. É o máximo que vamos dar uma chacoalhada. Né? Então, esse é o grande primeiro ponto. Do ponto de vista de cultura de diversidade, eu não fiquei 19 anos na mesma empresa à toa. Eu ia falar isso, a GE tem um ambiente muito propício, né? Muito. A cultura da empresa é muito forte, muito sólida. Então, assim, eu dou muito mais uma mensagem para mulheres quando eu converso com elas. Se você entende que aquele ambiente está desalinhado com o seu propósito, sai dali. Agora, não é porque o seu chefe ou o seu colega te desrespeitou de alguma maneira. Isso não significa que a cultura da empresa está desalinhada com o seu propósito. Caraca, Marina, bom ponto, né? Tem a cultura da empresa e tem o indivíduo que não que passou do ponto, né? Legal. Porque a empresa é feita de pessoas, né? Ela é composta por pessoas. Tem as pessoas que recebem a cultura e as que disseminam a cultura. Se quem dissemina a cultura prega algo desalinhado com o seu propósito e isso não muda, sai daí. Boa. Agora, você tem outras pessoas que não disseminam. E leve essa informação. E aí, talvez a primeira vez você não vai ver, mas teve alguma ação corretiva ali com aquela pessoa. Se na terceira vez não aconteceu, realmente tem um tema de cultura. Né? Então, eu sou muito mais de... porque eu toda hora... Tá muito na moda, né? Esse tema de divulgar no LinkedIn, reportei para não sei o quê, e a empresa não fez nada. Você não sabe. Sabe, veja muito mais pela cultura. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado até nessas porque a empresa nuances. também não pode ficar divulgando aos 4 ventos. Não, vou botar no LinkedIn que eu dei uma punições internas. Entende? Pelo amor de Deus, então, né? você tem que tomar cuidado ali com aquela cultura. Então, dentro da organização ali, todos os 19 anos que eu estive, eu sempre fui muito ouvida, muito respeitada. Então, tive desafios no caminho. Que a gente vê, talvez, teve. no Teve mercado. conversa com cliente indevida? Teve. Mas é você saber se portar na frente daquilo. Né? São pessoas. Então, é importante que cada um saiba o seu lugar e se respeitar. A partir do momento que você sabe o seu limite, se respeita e a cultura está alinhada com o seu propósito, tá tudo Marina, certo. você tocou num ponto aí também que foi legal. Né? A gente já falou mais de uma vez aqui no episódio e com pessoas diferentes que têm cargos de liderança ou empreendedores, etc., que o poder é muito solitário, né? A liderança é muito solitária. Eu, inclusive, sou partidário disso, principalmente quando a empresa era muito menor. Né? Hoje a Performa tem um grupo de liderança que realmente apoia muito a gente na gestão, mas teve um determinado momento que não.
né? E tudo bem. Você falou, pô, eu nem acho tão solitário assim. Né? O que aconteceu no teu contexto? Ou essa é uma característica sua de entender do tipo assim, cara, é esse aqui o jogo? Beleza, então vamos jogar. Ou realmente a forma como você ou a sua equipe se organizavam em termos de gestão te dava essa tranquilidade de sentir que não estava sozinha? Eu acho que é um mix. Tá. Até do meu perfil. Beleza. Se é solitário, eu vou parar de pensar nisso e vamos trazer ferramentas para acabar um pouco com isso. Eu gosto. Você gosta? Porque, tipo assim, se o problema é meu, eu resolvo, né? Se eu botar a culpa em alguém, eu não tenho como... Não, sim, neste sentido, sim. E o outro, ao longo da minha carreira, eu aprendi a ser mais vulnerável. Eu tinha muito uma máscara. Uau. Eu era, assim, dos meus 10 primeiros anos de carreira, eu tinha uma máscara. A Marina de Ferro, né? Assim, ainda mais aquela coisa, Cara, mulher, mas eu acho que isso deve ter sido jovem, importante pra você. sabe? Você coloca uma barreira. Sim. Então, eu não levava tanto dores pro meu time. Legal. E eu sempre falo, uma pessoa que eu admiro muito, que foi parte da minha equipe, que um dia ela me chamou para conversar, ela sempre batia de frente comigo, e um dia ela me chamou para conversar, eu era a gestora dela, e ela me falou, olha, você parece que concorda com tudo, que tá tudo certo, tá tudo bem, e você não tem vida, você não... Assim, eu vi que eu tentava muito separar de uma maneira, e aí eu escutei aquele feedback como presente. Né? Para mim é um presente. Sim, eu também tenho essa visão. Você recebe, absorve do jeito que você quiser. E eu absorvi aquilo de uma maneira muito reflexiva, eu vi que ela tinha razão. E eu comecei ali com ela e com a equipe testando. Aí eu comecei, gente, eu não concordo tanto com este tema, mas é por isso, isso e isso. Ela não concorda tanto, mas entendemos o porquê, não, beleza. E aí eu fui vendo que eu fui me soltando, assim, aos poucos. E minha última equipe recente... Era um grau de transparência muito óbvio. O que era confidencial da empresa, do C-level, estava ali restrito. Mas eu passei a expor sentimento de uma maneira muito mais confortável. E isso tirou um pouco da solidão, da posição. Olha só que Então, interessante, legal, né? A gente ser vulnerável, que é a palavra que você utilizou, e transparente, né, também, aumentou provavelmente a confiança da equipe em você. completamente. E aí, de novo, a questão da velocidade da confiança, que é algo que a gente, né, um livro que mudou a nossa vida aqui, o Léo me indicou e realmente indico para todo mundo, o quanto você criar um ambiente de confiança acelera as coisas e dá Sem dúvida. uma produtividade e resultado maior. Então, talvez você ter essa máscara que você falou, você podia estar entregando um resultado, mas às vezes as coisas não fluíam tão bem. Também. E quando você conseguiu mostrar essa vulnerabilidade, aumentou a confiança da equipe em você. Por quê? Porque ela é humana, não é um robô, não é uma IA, né, que está aqui simplesmente executando as diretrizes, né, e desdobrando a estratégia da empresa. Não, cara, tem falhas, tem erros, tem acertos, é de carne, humana. Sim. E isso acho que aproximou e aumentou. Muito Você mais. Faz sentido isso pra Porque as pessoas respeitam uma máquina ou uma pessoa. Isso. Né? Então passaram a respeitar muito mais, a comunicação fluía, Fluiu porque a gente melhor. passa a se conhecer de verdade. Então, se eu trazia uma mensagem, estava claro o que é aquela mensagem. E não tinha que ler entre linhas. Né? Tenho certeza que todos nós, a maioria já teve algum líder, algum gestor. Eu não entendi muito bem. Será que tá bem hoje? Será que não tá? O que quis dizer? Assim, se eu tava bem, todo mundo via que eu tava bem. Se eu tava mal, eu tava mal. Tava clara aquela conversa e a gente fluía. Hoje não é bom entrar na sala dela. Que bom, sabiam que não era bom aquele dia entrar na minha sala. Então, essa transparência, essa conexão faz a entrega da equipe ser muito maior. Sim. Né? E aí, mantendo a linha da pergunta, Marina. Quando você saiu de CMO para CEO, o que você sentiu de diferença no seu dia a dia? Nossa, tanta coisa. Tudo, né? Tudo. Eu diria que tudo. Primeiro que você passa a ser uma referência para a organização inteira, né? Então, até o
o cuidado da hora que você vai no banheiro, você tem que tomar mais cuidado. Você tá passando no corredor, você ter certeza da sua, né, que você respeite os seus valores. Se você é uma pessoa cordial, que é o meu caso, felizmente, eu me considero, eu queria ter certeza que eu cumprimentei a pessoa, que eu passei por ela, porque podia ser lido de uma maneira, nossa, que mal educada. Então você tem que tomar esse Foi promovida, cuidado. nem fala mais oi pra gente. Né? Então esse cuidado de... A imagem importa Sim. muito. Cara, né? exatamente, meu. A imagem importa. Muito. Então Porque é a tem aquele- palavra que você usa, é o jeito. Outro dia, Olimpíadas. Olimpíadas, eu sentei no chão, porque a gente tinha um telão, eu sentei no chão para assistir. Depois veio um comentário de, nossa, que legal, ela como a gente, ela senta no chão. Mas, gente, sim, todo mundo é igual. Humana. Então, você tem que saber que imagem você quer passar. E eu sabia que eu sentando no chão, as pessoas estavam vendo. Mas eu sentei porque eu queria passar uma mensagem de, gente, minha porta está aberta para qualquer pessoa. Eu sou igual a qualquer um. Não é porque hoje eu estou como CEO da empresa que eu sou algo diferente. Então, isso passou a ser muito relevante para mim. A imagem passou a importar ainda mais do que antes. Mas em termos Legal. de responsabilidade do negócio, eu tenho a impressão que numa empresa do tamanho da GE, né, qual as letras que vêm depois do si acabam não influenciando muito, porque você acaba sendo responsável pelo resultado da empresa como um todo, independente da posição Sim. que você se Sim. encontra, né? Uma corporação tão grande como a GE Healthcare, você tem muito respaldo, né? Então, você tem... as decisões não são tomadas individualmente. Mesmo estando CEO, você não... Não são. eu quero fazer isso do meu jeito. Isso não tem existe. um colegiado, um conselho, enfim, não sei se tinha conselho, O CEO ele tem um poder de influência muito elevado e ele é a imagem da organização, externa e interna. Mas a conversa, a tomada de decisão, ela é colegiada. Talvez quem aquela decide em mesmo. termos de execução, talvez você tivesse até mais liberdade como CMO Sem dúvida. do que como Pra tomar CEO. suas decisões né? locais. Sem Porque as dúvida. decisões da sua área, você poderia executar da sua maneira. Sim. Cara, olha que ponto Boa interessante. análise. Cara. Eu queria terminar a última pergunta aí, a gente já tá, como sempre, né, se divertindo. A hora que a gente tá se divertindo chega ao fim. Que chato. Pra encerrar, pois é, que dicas você daria pra pessoas aí, mulheres, né, principalmente, que estão, né, progredindo nas suas carreiras, às vezes acham que não é possível, né, chegar lá, às vezes por questões, enfim, ou de passado, né, olhando, aqui historicamente nunca teve, não vou ser eu que vou chegar lá. Queria que você, de coração, falasse para essas pessoas, mulheres principalmente, que elas podem fazer de diferente, ou talvez, como você falou, avaliar se estão no lugar certo ou não. Enfim, que dica que você daria para essas pessoas que não sabem, talvez, que é possível chegar lá? Eu diria primeiro derruba estereótipos, né? Depois de 15 anos, eu fui... Houve já uma CEO Brasil na GE Health, que era 15 anos atrás. Depois de 15 anos, eu assumi essa posição. Legal. Que não era algo, naquele momento, Comum. pensado, comum. Então, primeiro, não existe isso. Segundo, olha a cultura da organização. Cultura. Não a pessoa que está ali do seu lado, a cultura organizacional. Agora, para mim, pensando, seja mulher ou homem, tem dois fatores que são cruciais. Um é você se preparar. O que significa isso? Eu desenvolvi muito bem na área de operações, eu sou especialista em operações. Provavelmente você pode ser um excelente diretor de operações. E se é isso que você quer, siga esse caminho. Mas se você quer ser um CEO, você precisa diversificar. Boa. Você tem que passar em diferentes áreas, tem que passar em serviços, tem que passar em produto. Você não precisa ser Vendas. especialista daquilo. Em vendas. Vendas é crucial. Começou vendendo lá no trainee. É crucial. Vendas é crucial. Eu não tô querendo puxar Né? a sardinha, não. Até porque você vende também, né? A gente já falou sobre isso. Mas eu imagina acho se o teu produto vendas perfeito, que você não tem Não gente souber que vender. sabe vender, não adianta. Boa. Né? Então, isso é muito importante. Conheça bem seu cliente, viva isso, né? A empresa tem que fazer para o cliente.
A finanças vai ser uma consequência. Legal. Então, você fazendo toda essa diversificação e mirando o cliente é algo que faz uma grande diferença. E o segundo é se munir de pessoas boas. Crie alianças. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser o Jack Welch, que você mencionou algumas vezes. O Jack Welch, sem uma equipe muito plural, muito alinhada com o propósito da empresa, com as suas habilidades muito bem definidas, sem essas pessoas ele não seria, e ele falava não teria entregue o que ele sobre entregou. isso. Tanto que ele fala que um dos períodos mais difíceis da vida dele foi a sucessão dele. É. Porque tinha tanta gente boa na empresa, que ele sabia que ele ia decepcionar. Ele só ia Conseguir eleger um. E ele ia decepcionar um monte de gente. um hall de pessoas que em nenhum minuto da carreira mereciam ser decepcionadas. Então, olha que dicotomia, né? Legal. Mas é isso, você está cercado de boas pessoas, eu também acho, tipo, o principal para você ser uma pessoa de sucesso. Eu brinco que eu adoro ser o mais burro da mesa, sabe? Porque é certeza que eu tenho que eu tô aprendendo. Sim, sem dúvida. Então isso é muito legal. Igual eu Obrigado. aqui, ó, sou a mais burra da mesa. Imagina, eu que sou hoje. Marina, Obrigado, viu, Marina, pelo Obrigada a papo. vocês. Muito legal, aprendemos um monte aqui, não só de saúde, mas de inovação, tecnologia, carreira. Acho que foi uma aula aqui esse podcast. Obrigado mesmo pela participação. Marina, Obrigada a muito vocês. obrigado. O papo realmente foi muito bom. Quando você falou, você não é só mais burra, gente, olha só, difícil, Tá viu? longe, tá De longe. estagiária CEO em menos de 20 anos, é uma jornada e tanto. Parabéns e espero que sua carreira continue tão ou mais brilhante como ela foi até o momento. Obrigada. Beleza? Valeu. Marina, Muito obrigado, obrigada. viu? E você que ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal. Tem alguma dúvida para tirar com a Marina? Bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ela, devolve a resposta para vocês. Quanto mais vocês se engajarem, mais esse conhecimento vai chegar para mais gente. E esse é o nosso objetivo, compartilhar conhecimento. Beleza? PQP, galera, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.